hoje aqui no Famílias em Cena, eu vou receber uma convidada, uma psicóloga, já que nosso programa ele é multidisciplinar, e nós vamos falar um pouco da síndrome de burnout. Para isso, eu trouxe aqui a entrevistada Roberta Galvani. Seja um prazer receber você aqui no Famílias em Cena. Seja bem-vinda. Obrigada, Alessandra, né? Tô feliz de estar aqui no Famílias em Cena. Família é um dos meus mais queridos valores de vida, né? Então, família, falou em família, eu sempre fico feliz em contribuir. Obrigada pelo convite. Maravilha, eu que agradeço. E Roberta Galvani é psicóloga com formação em terapia dos esquemas, Master Coach desde 2012, estudiosa do comportamento humano, fundadora da Galvani Carvalho, blog e canal Transforme-se. É isso, né? Isso. Tá. E é uma, assim, pra gente, você falou família, aí nós temos o famílias com S bem maiúsculo mesmo, né? Para englobar todo tipo de arranjo familiar, né? É que hoje nós vivemos essa amplitude, essas janelas que se abrem e que trazem oportunidade para os diferentes, né? Então, diferentes terapias, diferentes abordagens, diferentes sentidos para o amor, para acolher essas pessoas e ajudar nesse sentido aí. Então, estou feliz de estar aqui. Maravilha. Eu sempre, assim, vejo você no Instagram, algumas palestras suas já pude assistir, em alguns eventos voltados aí para as mulheres. Então, assim, a gente tem tanto assunto para abordar dessa parte da psicologia, mas hoje a gente vai falar especificadamente sobre burnout. É burnout? Burnout ou burnout. Burnout. Pode Difícil, falar burnout, né? Mas, como eu disse antes, a advogada veio aqui e falou sobre os direitos. Hoje é que a gente quer saber o que é esse burnout. É um conjunto de sintomas que... O burnout é um médico, né, que identificou esse conjunto de sintomas que está relacionado ao trabalho. Então, a Organização Mundial de Saúde já reconhece isso há alguns anos e já tem no Código Internacional, né, de Saúde, que é o CID, a condição de adoecimento, que é caracterizado por sintomas como alguns têm depressão, alguns têm ansiedade, irritabilidade, o sono alterado. E uma coisa fica muito ligada à outra, né? Então, você começa com sintomas leves. Às vezes, muitas pessoas não dão atenção. Não, eu não preciso de médico, eu não preciso disso. Isso é coisa de... Tudo sozinho resolver. Você precisa de Deus, você precisa de sexo. Você precisa de, né, muitas pessoas falam, isso aí é falta de amor, né? É falta de um homem, é falta de Deus. Tem isso, ainda tem. E as pessoas brincam menos, porque hoje em dia estão sendo mais expostas a mais variáveis. Antigamente as coisas demoravam a chegar. Hoje as notícias são relâmpagos no celular das pessoas. Então, antigamente era rádio peão, já ouviu falar? Que era um falando para o outro, telefone sem fio. Então, hoje é muito instantânea as notícias, as fake news, o que é. O cérebro não sabe o que é verdade, o que é mentira. Então, existem as pessoas mais vulneráveis, Alessandra. São pessoas que já apresentam um quadro de ansiedade, de depressão. Olha, quando a gente nasce, a gente está inserido numa família. E essa família... ela dá sinais, às vezes, né, de pessoas mais deprimidas. Então, são cérebros que têm uma tendência a ter uma neuroquímica mais alterada para menos, ou uma bipolaridade, que é casos assim, nossa, essa família só tem doido, né? Ou então assim, nossa, você vê o fulano, o jeito do fulano, o jeito do Beltrano. Então, quando você vai colher informação no genograma, né, das famílias, você vai perceber um viés. Você vai perceber que aquela família, ela tem uma transgeneralidade, né? Então, ela é de geração em geração, ela apresentou ali algumas coisinhas. E é difícil alguma família não ter uma tendência, um tipo de resposta. Agora, existem as mais vulneráveis, que são aquelas que muitas vezes não têm um repertório para lidar com a situação, que é de assédio moral, é de assédio sexual, é de abuso, né, na questão de limites de hora, de local de trabalho. Tem sim, na nossa história, quem subjuga e quem vai ser subjugado se não estiver preparado. Acho que o mundo é assim, né? Existe isso. Então, hoje em dia, com o seu programa, outros programas, a própria internet, muito mais pessoas estudando, né? Antigamente, uma pessoa... quando falava que ia no psicólogo, é porque era louco, porque começou com a loucura. As pessoas eram depositadas em alguns lugares, né? Elas não eram tratadas. E hoje trata-se para não ficar louco, né? Trata-se para não ter burnout.
O burnout é um apagamento. Ele vem com um conjunto mesmo. A síndrome né, são vários sintomas. Então, sinais de que a pessoa está aí, né, caminhando para um burnout é quando o sono já começa a alterar. Todo sono alterado de uma pessoa que altera não significa estar caminhando para burnout. Como é que eu vou identificar isso? Mas é um sintoma de que tem alguma coisa. Porque o corpo fala quando a boca cala. O corpo, ele é sábio. Tem alguma coisa acontecendo na minha mente, o sistema nervoso central dá algum sinal lá. Primeira coisa que a gente faz é ter dificuldade para dormir, ou acordar no meio da noite, ou ter um sono picadinho, né? Eu não estou dando conta de alguma coisa. A gente sabe que isso é comum, acontece. Então, é comum, não é normal. Mas aí a gente fala, eu estou preocupado por causa do trabalho, essa semana eu tenho que entregar isso, meu filho está doente, eu estou com uma coisa para resolver com meu marido. São muitas variáveis, não é só o trabalho. Mas aonde é que a gente foca a maior carga horária? A gente foca no trabalho. Trabalho. E muitas pessoas canalizam tudo no trabalho. Fica mais exposto como doença ocupacional. E se encontra um ambiente inóspito, e se encontra ali uma competitividade disfuncional, que tem uma competitividade saudável, uma ansiedade, né, de começo, de novidade no trabalho, que você tem que dar conta. Eu me lembro que eu comecei a trabalhar novinha, vamos pegar com 17 anos eu já trabalhava. Eu cheguei aqui recém-formada em Araguaína, então eu era recém-formada, eu era administradora de empresas. Então eu fui administrar o hospital. Era uma menina com 25 anos, cuidando de um hospital com 500 funcionários. E era psicóloga de RH. Eu era administradora, eu formei em administração, depois que eu formei em psicologia. Mas eu sempre trabalhei com gestão de pessoas, eu sempre trabalhei com treinamento, com desenvolvimento humano. Mas eu poderia ter tido burnout. Eu não me tratasse, né? Com medicação, com terapia, que muitas vezes as pessoas deixam acontecer o burnout. Existe uma carga dentro de uma política, dentro de um ambiente empresarial, que muitas vezes invade o limite do outro. Porque o outro não sabe, a pessoa não sabe colocar limite, ou não sabe cuidar de si, que é a pessoa vulnerável. Essa pessoa é uma forte candidata a ter burnout. Quando a gente fala de burnout, a gente remete aí ao local de trabalho. Sim, é uma doença ocupacional. É ocupacional. Está relacionada a questões específicas, tanto física quanto psicológica do trabalho. O burnout, ele pode começar então dentro de casa. Vamos colocar uma mulher que trabalha aí o dia todo cuidando de filhos, vai para o trabalho, volta. Eu vi numa pesquisa que parece-me com a questão da pandemia aumentou muito a carga horária. Sim, se ela não souber dar o valor para ser dona de casa, se esse companheiro dela não der o valor a ela, muito provavelmente ela vai ficar desgastada ali. Se ela tiver uma tendência geracional na família, uma família que já teve depressão, ou uma família que tem bipolaridade, ou uma família que pode ter aí um outro tipo de adoecimento, até físico. Tá? Então vamos pegar um CA. Um CA pode ser o desgaste ali emocional naquele momento para dar conta daquela situação no trabalho, pode desencadear, pode ser um gatilho para um CA. Então, assim, esse adoecimento, ele tem alguns gatilhos, né? E o burnout é como se fosse um apagamento. A pessoa ela não dá conta de fazer mais nada. Então, antes disso, eu posso ser diagnosticado com uma depressão, ou com uma ansiedade, ou com algum problema de pele mesmo, que às vezes a pessoa emocionalmente está alterada, mas aí aparece na pele, aparece uma doença gastrointestinal. Não, e aí a gente vai continuar isso aqui no próximo bloco, que é interessante trazer isso para as pessoas que nos assistem, tanto físico, né? quanto psicológico. Quanto social, como exatamente. Você falou da dona de casa. Da dona de casa, exatamente. E aí o questionamento era o seguinte, na profissão, né, naquele ambiente ali no órgão público, numa empresa particular, ela ainda acaba se afastando, né, quando detectada a síndrome. Quando é possível, faz isso, né? Quando ela mesma se respeita, né? Muitas pessoas trabalham adoecidas. E não sabem que estão com a síndrome. Às vezes sabem que estão adoecidas. Aí, por que é a síndrome? Porque é um conjunto já.
mas deu sinal há muito tempo. E onde que eu vou identificar? Onde que essas pessoas devem ir? É no terapeuta, no psicólogo, o próprio médico? Olha, quem trabalha tem que ter combustível. Então, todo ano, você precisa ver como é que está o seu carro aí, né? O seu corpo. Então, tem que fazer aí uma verificação na saúde. A saúde básica. Depois, se estiver sentindo alguma coisa, prestar atenção no quê? No sono. Então, alteração de sono, alteração de alimentação. Está comendo muito ou está comendo pouco? É um alerta. Então, assim, luzes amarelas, né? Começa a acender uma luzinha. O sono, dormindo picado, acorda cansado, começa a ter menos disposição, mas ainda trabalha, ainda vai na academia. Aí começa a parar a academia, às vezes não tem muito ânimo para sair, mas está trabalhando, continua trabalhando. Aí não tem muita graça as coisas mais. Você pergunta para a pessoa assim, como que você se recupera, como que você se reabastece? Às vezes fica até tarde no trabalho, chega em casa só para dormir, acorda, não toma nem café e vai para o trabalho de novo. Né? Então vira uma vida de robô, no automático. E muitas pessoas não conseguem parar. É o workaholic que as pessoas falam? Pode ser um workaholic, pode ser um evitativo. Então, depende muito da forma como a abordagem vê e da função. Qual é a função que o trabalho tem na sua vida? Pode ser uma fuga, pode ser uma necessidade, porque se eu sustento a minha casa, vamos supor que a mulher, você estava falando, o meu marido foi embora ou eu me separei e eu tenho 3 filhos para sustentar, eu vou dobrar o meu trabalho. Eu vou trabalhar num lugar, em outro e na minha casa também para dar conta desses filhos. Algumas ainda têm filhos pequenos, então aí deixa na creche. Quando você sai do trabalho cansada, você pega esses filhos. Então, isso é burnout? Depende, né? Se essa carga de trabalho for muito ampla, pode ser um burnout, porque está relacionada ao trabalho. Mas aí eu vou caracterizar qual organização. Tem isso também. Então, é um grande desafio para a gente saber de onde que vai surgir isso. O que a pessoa precisa observar? O funcionamento dela. A ambição que ela tem precisa estar ajustada com a energia. Hoje em dia a gente ouve a pessoa dizer que ela pode tudo. Nem sempre ela pode. Ou ela pode, mas nem sempre convém. Né? Mas fulano faz, eu vou fazer. Às vezes fulano dá conta de fazer. Às vezes você não dá conta. Às vezes o filho ou a filha da fulana não precisa da atenção que os seus precisam. Então, o trabalho doméstico também adoece, se não for valorizado pela pessoa, pelo parceiro, se a pessoa for abusada no próprio local de trabalho, entende? Que também é adoecedor. Sim, sim. E quase sempre a gente sabe aí por mulheres que, né, prestam aí seus depoimentos, que não é valorizado assim dentro de casa, né? E aí As próprias mulheres não valorizam, Alessandra. Hoje em dia, o que funcionava melhor quando havia divisão de tarefa. Então, quem cuidava da casa e dos filhos? A mulher. O homem ia trabalhar. Aí, só que a mulher também não tinha o respeito, não estudava. E ela quer isso também. Mas aonde que foi que ficou problemático, né? Tudo bem, você vai, mas você continua dando conta. Tem umas que falam assim, eu queria saber quem é que começou, né, esse movimento todo, que eu quero ir lá brigar, porque tem mulheres que não aguentam. Da mulher, né? Porque assim, o homem, ele sempre teve esse privilégio, né, de polenizar, de ser namorador, de sair, de estar nos lugares públicos. A mulher não tinha. Então, ela vislumbra esse trabalho, ela vislumbra esse poder, ela vislumbra esse lugar. Mas isso custa deixar a casa ou deixar a prole. Algumas terceirizam, algumas conseguem dividir com seus parceiros. Quem vai ter burnout? Quem não consegue colocar limites, quem não consegue dizer não. Então, você que está me ouvindo, né? Assim, depressão não é frescura, né? Se você está desanimada, tem alguma coisa errada. Ou é físico, então pode estar faltando alguma vitamina. Hipovitaminose traz adoecimento, então a pessoa se alimenta mal, porque corre demais e não come, porque às vezes, né, prefere dar comida para os filhos do que comer. Então tem uma série de variáveis que aí exposta, né, ou exposto a um ambiente competitivo, a um ambiente exigente como hoje é. Tudo é para ontem, tudo tem que ser muito perfeito, tudo é muito observável e criticável. Então, você precisa se conhecer.
Você aguenta isso, né? Você, Alessandra, é uma pessoa que está expondo, eu estou aqui me expondo. Então tem quem vai dizer, poxa, legal, que bacana o que você falou. E tem gente que só vai prestar atenção no nosso lado, como ela estava mais gorda, ou como ela falou errado aquela palavra, ou, nossa, né? Primeira coisa que a pessoa vai ver é o erro. Então, a sua mente aguenta isso, né? É uma exposição. E hoje o que mais tem é na mídia, né? A internet tá aí, Instagram, é TikTok, que o povo vai lá e fala o que quer, né? Na pandemia, as pessoas que trabalhavam em casa, algumas pessoas se adaptaram muito bem, né? Oxa, que legal, vou trabalhar de chinelo, vou trabalhar tranquilo, não preciso pôr mais externo, não preciso pôr salto alto. Por outro lado, trabalhava muito mais deitado na cama, tá? Então eu tô lá deitado na cama com o meu computador, trabalhando, está aparentemente confortável quando vê problema de coluna, problema ocular, a própria tela, né? Exposição a 12 horas de tela, trabalhando, lendo processo, hoje é tudo online. Sim, tudo online. Né? Então, assim, tá lendo o processo, depois tá gravando, depois tá conferindo. Tem menino gritando ali. E tela. Tudo é na tela hoje. Essa história de que a gente só... então só pode ter 2 horas de tela, né? Esse dia me entrevistaram sobre o burnout digital. Como que a gente vai fazer, né? Porque a gente confere tudo no celular. Vai gravar, olha no celular. Vai pesquisar, pesquisa no celular. Mas eu vou te falar, Roberta, tem dia que é cansativo. Sim. E eu sei que tem pessoas que cansam também. Tem dia que eu falo assim, eu quero desligar esse celular. Mas não consigo desligar. Aí, terapia. Porque é o seguinte... a gente consegue hoje, nesse mundo da gente com terapia, falar assim, esse horário agora eu quero... Consegue, porque você vai escolher o que vai perder. Você está se perdendo quando você coloca tudo, né? Quando você se coloca como a mulher que faz tudo ou que vai dar conta de tudo. Algumas pessoas gostam, uma busca de aprovação. Então, na terapia a gente vai trabalhar isso, né? Por que você não pode dizer não posso? Por que lá no trabalho, mas o meu chefe me cobra muito. Por que você não pode programar? Olha, eu vou te entregar isso hoje, aquilo amanhã e aquilo amanhã. E aí você vai trabalhar para entregar aquilo. Né? O problema é que a pessoa também se embola, a pessoa não consegue programar, dividir, né? Então eu tenho um bolo para comer. Ela come de uma vez. Ela vai passar mal. Tem um bolo de trabalho para fazer. Ela vai passar mal. Então o que ela pode fazer? Eu vou fazer um pouco hoje, um pouco amanhã, né? E eu vou distribuir. Por quê? Porque aí eu tenho outras coisas para fazer. Eu preciso dormir, eu preciso estar com meu filho, eu preciso ter um tempo para mim, eu preciso fazer um exercício. Tempo para comer. Porque hoje em dia a gente come assim, né? Quem não se programa. Marca né, muita reunião, né? Na hora do almoço. Então é um almoço de negócio. Festas de negócio. Né? Eu preciso ir em tal festa. Eu tô morta de cansada, mas eu não me permito não ir. Porque se eu não for... Eu não sou vista. Eu não sou vista ou eu não fecho aquele negócio. Então... Tem alguns negócios que você vai perder. Tem alguns espaços e tudo bem. E você vai mudar e tudo bem. Quem mais sofre com a síndrome de burnout? Homem ou mulher? Os dois hoje em dia, mas a mulher ela tem se caracterizado não só pelo burnout, mas por várias outras doenças. Porque lembra, o burnout ele não é só mental, tá? Ele é físico também. Campeãs aí em parada cardíaca, tem muita mesmo, né? Infarto. As doenças da pele que você falou, né? Que sai, se a gente assim... for colocar... Por isso que é síndrome. Porque, por exemplo, você pode fazer um quadro de dermatite de contato, que é emocional, conta de situações que você passou traumática no trabalho. Né? Você confiava no seu chefe, ele foi lá e passou por cima de você. Você confiava na sua colega que trabalhava contigo, né? De uma certa forma, e ela foi lá e apresentou a sua ideia. Você vê as injustiças acontecendo na sua frente. Como que eu lido com isso? Você precisa ter um ego forte, que é dar conta de... A gente brinca assim, Alessandra, a gente tem que ter o couro grosso e escolher os lugares que não são pra gente estar. Existe muita dúvida a respeito disso. O que eu tô sentindo, o que tá acontecendo comigo, né? Mas, obrigada. Eu que agradeço, foi um prazer enorme estar aqui.